Fala aí, nação, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês forem assistir esse vídeo. Eu sou Alexandre Viana e você está no canal Manto Sagrado RN ou também no Manto Sagrado Story. Eu acho que esse vídeo será postado lá também. Vamos para a nossa ronda. O que é que está acontecendo dentro dos grupos de WhatsApp do Flamengo? Hoje é segunda-feira e sim, pasme, amanhã temos jogo, na quinta temos jogo, no domingo temos jogo. Enfim, né, não tem para onde correr, né, não tem outro jeito. Somente o Flamengo vai passar por isso essa semana. Mas nas últimas 24 horas a gente viu aí, né, muito chororô, muita reclamação, mas é sempre assim, né? Quando o juiz deu aquele pênalti fantasma que foi causado por uma poça d'água que o jogador do Palmeiras chutou a poça d'água e caiu, ninguém disse que o juiz estava ajudando, de certa forma, ao Palmeiras naquela época. O Flamengo já poderia ter sido campeão ano passado com mais rodada de antecedência, né? Mas não foi, porque isso foi estendido. Houve um jogo também, de certa forma, polêmico entre Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Palmeiras não, Palmeiras e Ceará, dentro da casa do Palmeiras, onde o Ceará foi assaltado, foi operado sem anestesia e ninguém falou nada. E agora um gol anulado, critério ali, né, ombro na frente e o Flamengo sendo ajudado. Um monte de gente falando besteira, Milton Neves, Edmundo, né, que falou um baita de um palavrão e, ainda é empregado o sujeito, né? E, mas é sempre assim. Nunca é pelos méritos do Flamengo. Me parece que é isso. Nunca seria por mérito do Flamengo. É sempre quando o Flamengo ganha. Ou seja, o Flamengo foi campeão brasileiro com 16 pontos na frente do segundo colocado. Foi a ajuda do juiz. O Flamengo foi campeão da Libertadores. Os 5 gols que o Flamengo meteu em cima do Grêmio foi a ajuda do juiz. Os 4 gols que foi anulado a favor do Flamengo lá na Arena do Grêmio foi ajuda do juiz ao Flamengo? Ou o Flamengo foi assaltado lá em pelo menos dois gols, que seria, entre aspas, legal e mesmo assim foi anulado? Mas o destino tratou de cobrar essa conta no jogo do Maracanã, com aquela goleada de 5-0 para cima do Grêmio, sem nenhuma contestação, já que naquele dia o próprio Renato Gaúcho disse que até uma mulher grávida faria gol no Grêmio. Então não foi o juiz. Só que o pessoal gosta, né, de colocar dessa forma, que teria, no caso, o Flamengo. Para o Flamengo tudo é o juiz. O Flamengo tem que lutar com tudo e com todos, contra tudo e contra todos, mas é sempre com a ajudinha do juiz. Nada é por mérito. Ou seja, só eles é por mérito. E uma outra coisa que eu quero comentar aqui, me incomodou muito essa semana aí, eu vi uma pessoa dizer, eu acho que eu vou conseguir pegar aqui o telefone aqui para poder colocar. O Flamengo se organizou desde 2000, finalzinho de 2013 para 2014, o Flamengo buscou se organizar, pagar suas dívidas, pagar contas e contas atrasadas. Quase 800 milhões o Flamengo tinha de dívida em 2013. Hoje o Flamengo ainda tem dívida? Tem dívida sim, só que é uma dívida equacionada. O Flamengo não tem uma dívida maior do que a receita que ele arrecada. Porém, a gente vê aí, eu vi um sujeito da Fox, que eu acho que é esse aqui, ó. Quando ele faz os jogos bons, ele vence. Certo? Quando ele faz os jogos bons, ele vence. Mas quando ele faz alguns jogos ruins, comparando Flamengo com Flamengo só, tá? Eu estou analisando Flamengo e Flamengo. Jogo bom e jogo ruim. Atuação boa e atuação ruim. Quando ele faz atuação ruim, sabe o que acontece, João? Ele ganha. Entendeu? Ou
Ou seja, a diferença técnica é tão grande, e em alguns momentos tática também, que ele não precisa jogar 100% de tudo que ele sabe para conquistar a vitória. Isso para o Flamengo é muito positivo. Mas para fazer aqui uma análise mais abrangente do futebol brasileiro, maior, isso é muito ruim para o futebol, João. Porque o Vasco hoje foi guerreiro, como tem sido, e tentou e buscou, fez o gol do Cano aí, que daqui a pouco a Fernanda Colombo vai explicar pra gente se foi gol ou não, se estava impedimento ou não. Mas assim, o Vasco jogou tudo que podia e o Flamengo não jogou tudo que sabe e o Flamengo venceu o Vasco. Isso é só uma reflexão, tá? Você que é vascaíno, sofra com essa derrota, você que é flamenguista rubro-negro, curta mais uma vitória do Flamengo. Mas há um abismo no futebol brasileiro, não estou falando só do Vasco não, tá? O Flamengo não precisa jogar tudo para vencer. Isso não é legal para o futebol brasileiro. Agora preste atenção só nessa parte que ele fala. Isso não é legal para o futebol brasileiro. Aí eu levanto a seguinte questão, eu pergunto a seguinte coisa. O que é que é bom para o futebol brasileiro? Os outros demais clubes estão afundados em dívida? Vamos tirar aí o Palmeiras, o Grêmio, tirar o Atlético Mineiro, não sei até que ponto que tá saindo muito dinheiro, essa conta um dia vai ser cobrada. O Fortaleza está se organizando, o Ceará está se organizando, o Bahia está se organizando. Mas o que é bom para o futebol brasileiro? O Flamengo voltar a atrasar salário, pegar e destruir o CT e deixar lá um caminho cheio de barro que os jogadores do Flamengo tinham que ser carregados num carrinho até chegar no campo para poder treinar. É o Flamengo ter um time onde os jogadores dão a seguinte declaração: a gente finge que joga e eles fingem que paga. Isso é legal para o futebol brasileiro? Então quer dizer que eu arrumo a minha casa e o meu vizinho é um vagabundo que não quer saber de nada e não arruma a casa dele? Eu tenho que ajudar ele a arrumar a casa dele? O Edmundo deu uma outra declaração que disse que se o Flamengo achou um modelo de gestão e organizou as coisas do jeito que está, o Flamengo teria que procurar, olha só o disparate do que o cara fala, o Flamengo teria que procurar os seus co-irmãos para poder ensinar a eles a organizar a casa deles. É um negócio surreal. Para quem ouve falar assim, não acredita num negócio desse. Mas é surreal isso que o cara fala. O Flamengo tem que procurar os outros para poder ensinar eles a arrumar a casa deles. Ensinar o Paulo Autuori lá que estava comandando o Botafogo, que deu a seguinte declaração: a gente não quer nem saber de dívida. A gente tem que contratar para poder dar resposta rápido e a gente vê lá na frente se vai pagar ou não. E o Flamengo que tem que arrumar a casa desses caras? O Palmeiras que tem dinheiro lá depositado pela Crevisa, pela a Leila. O Palmeiras que tem lá a receita deles, tem que ir lá ajudar o Corinthians que está se afundando em dívida. Se continuar nessa pegada, vai para a Série B novamente? O Palmeiras vai fazer isso? Quando é que o Fluminense tinha dinheiro e chamou o Flamengo? Olha aqui, olha, eu vou te ajudar. Nossa rivalidade é em campo. A hora que a gente entrar dentro de campo é outra coisa. Mas você está precisando de ajuda porque você não organiza a sua casa. Você gasta mais do que você tem. E eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar a pagar suas dívidas. Ou eu vou te ensinar qual é o caminho que eu estou seguindo que está dando certo. Quem é que fez isso pro Flamengo? Ninguém fez isso pro Flamengo. Então é uma hipocrisia muito grande esses caras virem agora e falar um tipo de asneira desse. Porque falar que o Flamengo tem que buscar
tem que procurar os caras para poder que o Flamengo ensine a eles a organizar a casa dele, é mole. Eu quero ver eles com a casa arrumada, com salário em dia, com ótimos profissionais. Os jogadores preferem, hoje, eles querem ficar no Flamengo. E fica porque sabe que tem uma casa arrumada, que tem um time, que tem profissionais. E se esses profissionais não fizerem aquilo que tem que fazer, eles serão cobrados, devidamente cobrados pela torcida que está aqui para isso. A torcida está para comemorar os bons resultados, mas se mexerem no patrimônio do clube, se começar a querer fazer galhopança, como diz o Marquinho, a gente, como torcedor, estamos aqui para cobrar que eles não afundem o clube em dívida, igual muitos estão fazendo aí. Isso é só uma reflexão. Eu ainda vou fazer uma live para poder falar sobre isso, porque às vezes eu tenho uma ligeira impressão de que eu estou ficando maluco, que o meu pensamento está errado, que seria um pensamento de egoísta, não aceitar que o meu clube vá na casa de outro, do seu co-irmão, para ensinar ele como é que ele tem que gastar o dinheiro dele, como é que ele tem que organizar a casa dele. É um absurdo total o que esses caras falam. Só que uma coisa é o que eles falam e a outra coisa é o que eles pensam. Eles falam uma coisa, pensam outra e faz uma outra coisa totalmente diferente. E aí, rapaz, aí nessa hora que eu fico me perguntando o que é que esses caras pensam da vida dele, o que é que eles querem verdadeiramente para o futebol. Bom, vou ficar por aqui. Hoje até pretendia reproduzir alguns áudios, mas eu tinha isso para falar que desde faz uns 2 dias, desde que esse sujeito, que eu não me lembro qual é o nome dele, da Fox, de dizer que, beleza, mérito pro Flamengo que tem um time que é qualificado, que até quando joga mal, esse time ainda assim é capaz de vencer um time que está afundado em dívida. Então, eu tentando entrar na cabeça desses caras, a impressão que eu tenho é que eles querem que seja da seguinte forma, que o Flamengo pare de se organizar, não paga mais salário em dia e fique na mesma mesmice desses caras. Olha o disparate do Wagner Mancini, que há um tempo atrás falou um monte de coisa do Corinthians, o Andrés também veio e falou um monte de coisa criticou o treinador. O Wagner Mancini lá fazendo um belo trabalho no Atlético Goianiense, que ganhou do Flamengo, ganhou do Fluminense, ganhou do Vasco, tá fazendo uma boa campanha, e os caras foram lá e tiraram o técnico de lá para poder vir para um clube que está totalmente desorganizado. E a torcida ainda é contra a vinda do camarada. Se o Flamengo faz isso e tira um treinador, o Flamengo ia ser massacrado em praça pública, porque o Flamengo foi antiético, porque o Flamengo foi isso e foi aquilo. O Flamengo, quando estava atrás de um treinador, todo mundo falou sobre o São Paulo. Aí o que o Flamengo fez? Foi lá e entrou em contato e falou: olha, pode ficar tranquilo que a gente não pretende ficar em cima do seu treinador e nem tirar dele daí, ele tem contrato aí. Alguns disseram que estava certo, mas muitos dizem que o Flamengo não tinha nada que fazer isso. Eu acho que o Flamengo agiu com a ética e de fato não foi em cima do cara procurar o cara. E outros disparates que acontecem aí, o técnico do Cruzeiro acabou de ser mandado embora. O time está na zona de rebaixamento a pouco passo para ir para a 3ª divisão do futebol brasileiro. E aí eu volto a perguntar, eles querem que o Flamengo faça isso, que entre nesse mesmo rumo? O Corinthians também está indo nesse mesmo rumo de ir para a 2ª divisão? Não. Eu posso ser, de vez em quando, achar que eu tô maluco. Mas malucos são esses caras. Eles são atrasados no pensamento dele. E um aviso para essa galera: a tendência não é piorar.
que diz assim, às vezes quando a gente usa o piorar, na verdade a gente está querendo dizer o contrário. No caso do Flamengo, a tendência é melhorar. Se em 2019 levaram na cara todo mundo, no turno e no retorno, todo mundo apanhou, todo mundo perdeu dentro de campo, e o Flamengo conquistou o que conquistou, e se em 2020, por conta da situação que a gente está vivendo, deu uma atrasada, beleza, mesmo assim ainda tá bom, 2021 vai melhorar mais ainda, para desespero deles. Só que eu tô pouco me lixando, eu não tô nem aí. Quem tem que organizar a casa deles é eles, quem tem que fazer as coisas de forma responsável é eles, e não o Flamengo e nem qualquer outra pessoa se preocupar. Porque se eles não fizerem por eles, não venha querer que o meu clube que se organizou, que a gente sofreu o pão que o Satanás amassou por muito tempo, sendo motivo de chacota, chamando de time da Globo, sendo que, aliás, esse ano foi provado que o Flamengo não é time da Globo. O Flamengo está longe de ser disso porque brigou com a mesma, bateu de frente com a mesma. E time queridinho da CBF, muito menos. Um sinal deles é esse aí. Esse jogo de amanhã não poderia ser adiado? Poderia, mas não foi adiado. O Flamengo vai jogar terça, descansa quarta, vai jogar quinta e joga domingo também. E o Flamengo é o queridinho da CBF, imagine se não fosse, né? Boa tarde aí a todos aí, fica essa reflexão, ainda vamos fazer uma resenha com esse assunto, com esse tema, para ficar bem gravado, para que eles não vão ver, não vão se dar o trabalho de ver, mas para ficar registrado aí sobre o pensamento atrasado e que esses caras têm, mas novamente eu aviso, se tá ruim para vocês e tá bom pra gente, a tendência é melhorar mais pra gente. Se vocês continuarem do jeito que tá, a coisa vai ficar pior do que vocês imaginam. Saudações rubro-negro. Eu sou Flamengo, sempre campeão, tô chorado.